gente fala agora de esporte, isso mesmo. Isso porque um site, o Footy Headlines, vazou a informação de que a seleção brasileira vai usar um uniforme de cor vermelha como o segundo uniforme da Copa do Mundo. Essa mudança quebraria, no caso, uma tradição de décadas em que a tradição é usar o azul como segunda opção. Para falar desse assunto, a gente chamou os jornalistas Flávio Gomes e Robson Morelli para o debate. Aos dois eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Senhores, concordam com a mudança? Vou começar com o Flávio. Boa noite, Flávio. Tudo bom, Leandro? Boa noite, Robson, boa noite a todos na CNN. Bom, primeiro que não está confirmada essa mudança, é bom a gente deixar bem claro que isso surgiu num site especializado no assunto, né? Mas se acontecer, eu sou 100% favorável, 100% favorável. Eu acho que nós estamos vivendo num momento em que muitas seleções criam novos uniformes, ninguém está falando em substituir a tal da amarelinha por uma camisa vermelha. A camisa azul foi pouquíssimo usada pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Claro, a gente vai lembrar de 58, que foi importante, ganhou a Copa do Mundo com uma camisa azul, mas eu não vejo mal nenhum em se fazer uma camisa diferente, vermelha. Inclusive, eu acho que há boas referências que podem ser utilizadas para a gente justificar essa possível adoção de uma camisa vermelha, Leandro. Robson Morelli, 3 minutos para cada um, tá bom? Muito boa noite, obrigado pela presença, querido. Boa noite, Leandro, Flavinho, boa noite a todos da CNN. Gente, eu sou muito mais tradicionalista em relação à seleção brasileira. Eu acho que ainda o amarelo e o azul são as cores da seleção, são as cores que identificam o Brasil, pentacampeão do mundo, numa Copa do Mundo. Por isso eu penso que esse vermelho não tem nada a ver com o Brasil nesse momento. Gosto da amarela, gosto da azul, e acho que se trata mais de uma jogada da patrocinadora, de uma jogada da CBF, de uma tentativa, talvez, de pegar um público diferente que não dê importância para a seleção. Eu acho que tudo isso faz parte deste planejamento. A gente já perdeu a identidade com o time dentro de campo. A gente olha para o Brasil com amarelo e com azul e não reconhece mais a seleção brasileira. Agora a gente vai olhar com esse mesmo futebol pobre da seleção com uma camisa vermelha. Me incomoda menos a mudança de cores dos clubes de futebol. Eu acho que aí eu consigo aceitar um pouquinho mais. Mas a seleção, eu sou bem tradicionalista. Eu acho que a amarela é a principal e a azul é a segunda. Nem sei se o Brasil vai usar a camisa vermelha numa Copa do Mundo. Como mandante, ele vai usar a amarela, e como não mandante, ele vai depender do seu adversário. Então, talvez a gente nem veja a camisa vermelha na Copa, mas eu ainda sou pela azul, Leandro. Agora, senhores, esse tipo de mudança pode pressionar ainda mais os jogadores, já que a seleção não vence a Copa desde 2002. Eu perdi o contato com o Robson e com o Flávio? Que pena, a gente perdeu o contato com os dois debatedores. Vou fazer o seguinte, deixe-me ver. Ok. Deixa-me passar aqui o que me passaram. O Flávio Gomes, a gente perdeu o sinal aqui então, com o Robson. Eu vou fazer a segunda pergunta para você, depois eu retomo com o Robson, pode ser? Perdão, Flávio. Flávio, esse tipo de mudança pode pressionar ainda mais os jogadores, já que a seleção não vence a Copa desde 2002, e essa mudança poderia trazer ainda mais holofotes para a equipe? Flávio. Eu vejo o Brasil, o futebol brasileiro, num momento que está necessitando de algumas rupturas. Inclusive, a gente está prestes a ter um técnico estrangeiro depois de muito tempo, né? Algo que era meio que tabu aqui no Brasil. E a história da camisa, eu acho que poderia representar mais uma ruptura. A gente está cheio de histórias de seleções, casos de seleções que não usam as cores das suas bandeiras nas suas camisas, né? A Alemanha, por exemplo, tem a camisa branca, número 1, e a camisa verde, a número 2. O Japão joga de azul, a Itália joga de azul. O Brasil poderia justificar uma camisa vermelha
com o pau-brasil, né, que dá origem ao nome do nosso país. Se quiser ir até um pouquinho adiante, a gente pode dizer que essa camisa a nova camisa poderia remeter ao urucum, nos nossos povos originários. Eu acho que tem um monte de boas justificativas para se fazer alguma coisa que rompa um pouquinho com o passado também, até porque o passado da seleção brasileira ultimamente não tem sido dos melhores, né? E é bom lembrar também, o Leandro, que a inspiração para a camisa azul de 1958, ela vem não só da necessidade de usar uma camisa azul, porque o adversário do Brasil jogava de amarelo na final, a Suécia, como também por uma questão até religiosa, do Paulo Machado de Carvalho, que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, e vamos usar a camisa com o manto de Nossa Senhora. Acho que está na hora de se desligar um pouco dessas coisas todas. A camisa amarela, ela também não é desde o início, ela não é usada desde o início da história da seleção brasileira. Se você se lembra bem, o Brasil até 50 jogava de branco, né? Aí, por causa da derrota no Maracanã para o Uruguai, houve um concurso promovido por um jornal no Rio de Janeiro, e chegou-se essa camisa amarela. As cores da bandeira, ok, cores da bandeira brasileira, a gente pode entender que isso seja uma necessidade, está até no estatuto, mas, poxa vida, o amarelo da bandeira brasileira, ela vem da casa de Habsburgo, dos austríacos, da família imperial, que se juntou à casa de Bragança, o verde, né? E o azul e branco era do Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Quer dizer, nós temos uma bandeira imperial, né? Fazer uma camisa vermelha que remetesse essas coisas um pouco mais nativas do Brasil, o pau-brasil, o urucum, sei lá, qualquer coisa que a gente pode inventar, eu acho que seria uma boa ruptura, inclusive, com um passado o passado da seleção brasileira com uma camisa, a camisa atual, amarela, que eu acho que não vai ser substituída, mas que, queiramos ou não, foi sequestrada por uma parcela da população, a extrema-direita brasileira, e que incomoda muita gente também. Robson, está me ouvindo agora direitinho? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo a discussão. Vou repetir a pergunta aqui agora. Esse tipo de mudança pode pressionar ainda mais os jogadores, já que a seleção não vence a Copa desde 2002, e essa mudança poderia trazer ainda mais holofotes para a equipe, na sua opinião? Eu penso que não. Eu penso que não passa de uma decisão de negócios da CBF, que acabou de anunciar, inclusive, né? Todo o seu faturamento na temporada de 2024, com a parceria com a Nike, com o contrato que foi refeito com a empresa patrocinadora de material esportivo. Então, eu acho que tudo isso faz parte de produzir uma camisa nova e vender uma camisa nova numa cor diferente. Como eu disse, nos clubes eu não me incomodo com isso. Estava ouvindo o Flavinho falando com todos os argumentos, né, da bandeira brasileira, mas é a nossa bandeira, né, a bandeira que temos, né. Entendo tudo isso que o Flávio falou, mas é a bandeira que temos e acho que deveria partir desta bandeira, né, porque é essa bandeira que temos. E o amarelo, e o azul, e o branco, e o verde, são as cores com as quais a gente consegue identificar a seleção brasileira. Não vejo os jogadores nem participando dessa discussão. Para mim é uma decisão única do comandante da CBF, né, o Edinaldo Rodrigues, e dos responsáveis pela fabricação de um novo uniforme. O Brasil jogou de preto, o Brasil jogou de vermelho outras vezes, mas assim, eram jogos pontuais, até legais, até numa homenagem, né? O preto, por exemplo, contra o racismo, achei super interessante. A camisa era bonita, não tenho dúvidas de que a camisa vai ser bonita, mas eu ainda penso que a identidade da seleção brasileira precisa ser preservada. A seleção brasileira é de todos nós, a bandeira é de todos nós, o amarelo do Brasil é de todos nós. Então, eu consigo ver a seleção entrando em campo de amarelo. Não está de amarelo, está de azul. Eu gosto de identificar as seleções numa Copa do Mundo. Senhores, agora o fato de o Brasil ter usado a camisa vermelha 2 vezes na história pode diminuir a rejeição à camisa? Aí eu vou até aqui, a Juliana me ajudou aqui, os anos em 1917 e 1936. E aí, Flávio? Em 17 foi no Sul-Americano, foi por sorteio, né? Uruguai e Chile também jogavam de branco, e aí caiu o vermelho para o Brasil. E nessa de 1936, também no Sul-Americano, o Brasil jogou com a camisa do Independiente da Argentina.
pelo mesmo motivo, né? Era raro nessa época, até em 58 o Brasil não tinha um uniforme reserva, né? Só tinha o amarelo e foi pegar o azul ali em cima da hora para decisão. Não, eu acho que nenhuma. A rejeição a gente sabe da onde vem, né? Quer dizer, tem um pouco do tradicionalismo, né, Leandro e Robson, que eu acho que quase todo mundo defende a tradição da camisa amarela, da camisa azul, e eu acho que essa tradição pode ser rompida tranquilamente de vez em quando. E tem a questão política também, que tem muita gente que acha que pode haver uma associação em ano eleitoral, camisa vermelha, por PT, essa coisa toda. É um total desconhecimento de quem pensa isso. De novo, eu acho que a gente está numa era em que muitas seleções mudam seus uniformes, seleções tradicionais. A seleção da Alemanha, por exemplo, jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil com uma camisa parecida com a do Flamengo. Você se lembra, né, Leandro? Dizem que você é flamenguista, inclusive. Não sei se é verdade. E foi uma bela sacada da Alemanha. A Alemanha joga de verde, normalmente, a camisa número 2. Eu não vejo mal nenhum, sinceramente. Eu acho que a gente está numa era que algumas coisas podem mudar de vez em quando que não vão fazer mal nenhum. Robson, o fato de o Brasil ter usado a camisa vermelha 2 vezes na história pode diminuir a rejeição? Penso que não também, eu penso que não. Eu acho que assim, quem pensa nesse verde e amarelo, nesse azul, nesse tradicionalismo, vai continuar achando que a camisa tem que ser amarela, a primeira camisa e a segunda azul. Agora, eu acho que muita gente vai atrás, talvez, dessa camisa para guardar como relíquia. Como eu imagino que muita gente foi atrás da camisa preta para guardar como relíquia, um momento único da seleção brasileira numa situação específica. Eu não vejo problema nisso. O problema que eu vejo é usar uma camisa de cor diferente numa Copa do Mundo para o Brasil. Brasil pentacampeão mundial. Eu ainda acho que o amarelo e ainda acho que o azul são as cores da seleção brasileira. Não acho que vai ter assim uma resistência tão grande. Eu imagino que a produtora de material esportivo tenha feito uma pesquisa ampla para saber isso, né? Porque está mexendo numa coisa de muito tempo, né? De muito tempo. Eu imagino que a empresa tenha números em mãos para mostrar que vale a pena. Queremos atingir esse público, queremos caminhar por esse caminho, queremos ir por esse lado. Isso vai dar um negócio diferente e novo para a gente. Agora, eu também já ouvi, Flavinho, Leandro, de gente que não está nem aí para a seleção brasileira e acha que o principal é ver o Brasil vencendo novamente, independentemente da cor da camisa. Então, assim, tem várias defesas contra a favor, e a gente vai ver isso quando a camisa for lançada oficialmente. Talvez em março do ano que vem, se as empresas e a CBF levarem essa ideia adiante. Agora, senhores, os senhores sabem de futebol mais do que eu. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, um palpite. Flávio, você acha que a seleção consegue chegar à Copa de 2026? Chega, né? A eliminatória na América do Sul é muito fácil, né, Leandro? São 10 seleções, 6 se classificam e a 7ª vai para uma repescagem. O Brasil vai chegar à Copa de 2026 sem problema nenhum. E aí, A Robson? curiosidade é ver como é que será essa seleção sob a direção do Carlo Ancelotti, que deve ser anunciada nos próximos dias. E aí, Robson? Pensa igual, Flavinho. É muito difícil o Brasil não conseguir. Tem que jogar muito pouco, né? Tem que querer muito ficar fora da Copa do Mundo nas eliminatórias sul-americanas. O Brasil hoje é 4º colocado, não tem treinador depois daquele 4-1 sofrido para a Argentina. O Dorival foi embora e o Ancelotti é o nome da vez. Jorge Jesus, que era a primeira opção, passou a segunda, mas também está ali sendo, né, tratado com carinho, porque se o italiano do Real Madrid não chegar, ele vai ser a opção imediata. Mas eu penso que a seleção chega sim para mais uma Copa do Mundo. O Brasil nunca ficou fora de Copas do Mundo, mas chega em quais condições? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tenta responder diariamente, olhando para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro e para os nossos jogadores aqui e lá fora. Em quais condições o Brasil chega para mais uma Copa do Mundo? Muito bem, vamos E torcer se não para chegar, Leandro,
Viu, Leandro? Se não chegar, aí sim adota uma camisa vermelha de verdade, camisa vermelha de vergonha. Vamos torcer para poder trazer a taça, né, em 2026. Senhores, o nosso debate foi com o Flávio Gomes, os jornalistas Flávio Gomes e também com o Robson Morelli. Aos dois eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigado.